Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre divisão de treino e o que você precisa saber para você montar um treino para você. É lógico que esse vídeo não vai te dar um parâmetro para abordar todos os aspectos que a gente entende ali para poder dividir o treino, mas já vai te dar um parâmetro muito bom para você chegar na academia e não ficar perdido. Porque muitas pessoas chegam na academia, já querem treinar, mas automaticamente na cabeça da pessoa ela já pensa: hoje eu vou treinar, por exemplo, perna, amanhã eu posso treinar superior dividindo o braço e depois no outro dia eu posso treinar outro tipo de superior. Então a pessoa faz essa divisão automática na cabeça. Eu vou te dar alguns parâmetros aqui que a gente pode colocar no papel e vocês conseguirem dividir o treino melhor para vocês, tá bom? Então vamos lá, algumas coisas que a gente aborda na anamnese, naquela primeira entrevista, quando eu mando algum questionário para a pessoa e a pessoa me traz. O que eu olho principalmente ali? Eu olho quantas vezes a pessoa tem disponibilidade para treinar. Isso é muito importante, porque a depender se eu tenho 2 vezes para treinar é um tipo de divisão, se eu tenho 5 dias para treinar é outro tipo de divisão, tá? E outra coisa, o gênero também importa bastante, o gênero feminino e masculino. Por quê? Porque os homens geralmente não gostam de treinar a perna e as mulheres não gostam muito de treinar superiores. Lógico que tem algumas exceções, mas em sua maioria. E também a gente aborda ali se você já treinou, se você está começando agora, se você está treinando. Então essas 3 perguntinhas são muito importantes. Se você já treina ou não, está começando agora, a sua frequência e também ali se você é homem ou mulher. Então essas 3 já começa a marcar aí para ver. Depois no final você vai começar a entender tudo, como que eu faço essa divisão de treino, tá? E aí depois seguindo a gente faz as fases da musculação e o biotipo. As fases da musculação, o que seria isso? As fases da musculação é o período que eu tô da minha vida ali, do meu físico no treino. Então vamos supor que uma pessoa está iniciando hoje. Ela, iniciando hoje, ela não tem necessidade de treinar todos os dias da semana. Isso, se ela quiser, beleza. A gente tenta fazer uma divisão melhor ali para ela, mas ela não tem necessidade, porque ela está começando agora. Ela precisa ganhar algumas adaptações do corpo. Então a frequência que eu peço para ela treinar é pelo menos ali umas 2, no máximo 3 vezes por semana. Então é diferente também pelas fases. Então vamos começar lá. Primeira fase, a fase de adaptação. É a pessoa que nunca treinou. Então volta nas perguntinhas. Aquela primeira pergunta, se você já treina ou se você nunca treinou. A pessoa que nunca treinou, ela já vai iniciar nessa primeira fase de adaptação. A pessoa que já treina, só que ela não tem uma constância nos treinos, e ela vai e começa e depois ela para e depois retorna de novo ao treino, não tem uma constância, ela entra na segunda fase, que a segunda fase é de ativação metabólica. Ou seja, essa fase é para a gente corrigir algumas alterações posturais e também para você ganhar resistência no seu corpo. É uma fase onde a gente diminui muito o peso corporal gordo, tá? Então esse peso gordo ele tem que estar nos níveis ideais, abaixo ali, um peso gordo bem baixo para poder começar a ter ganhos de massa muscular na próxima fase e não subir tanta gordura, para não ficar tão volumoso. Então, essa fase de ativação metabólica é para quem para quem não tem disciplina, para aquela pessoa que está com excesso de peso gordo e para aquela pessoa que também está voltando a treinar. Então, aquela pessoa que treinou um tempo e agora ela está retornando aos treinos. E as pessoas que treinam e para, certo? Então esses 3 tipos de pessoas estão nessa fase. Então é muito importante você analisar todas as fases agora e você se identificar, porque depois disso a gente vai começar a introduzir ali a divisão do treino. A terceira fase é uma fase que muitas pessoas não gostam, principalmente uma pessoa do biotipo ectomorfo, uma pessoa que é mais magra, tem a tendência de ser mais magro. Essa pessoa ela não gosta de fazer muita força, que a terceira fase é a força máxima. Essa força máxima a gente precisa ganhar força, porque nos treinos de hipertrofia, os ganhos de massa muscular tendo mais força é muito maior. Por quê? Quando eu vou treinar e vou carregar um peso, esse peso, se eu não tenho tanta força, eu não consigo colocar muita carga. Agora, se eu estou trabalhando já o ganho de força para depois trabalhar a hipertrofia, trabalhar com cargas altas, aí eu consigo ganhar um pouco mais de força e automaticamente eu consigo carregar mais peso. Então essa força é muito importante. Porém, como muitas pessoas não gostam nessa fase, por exemplo, as pessoas da ectomorfo, a gente pula essa fase. Mas eu aconselho não pular, tá? Então a terceira fase é de força máxima.
Quem vai entrar já direto nessa fase de força máxima? Aquela pessoa que já treina, já tem uma quantidade de gordura baixa, e aí ela vai começar agora a treinar com você, ou você é essa pessoa e você quer dividir melhor seu treino. Já tem um nível baixo de gordura, já treina constante, e já tá nessa pegada de treinar e vai querer agora dividir o seu treino. Então você vai entrar nessa fase de força, para ganhar força. Aí depois dessa fase a gente entra a quarta fase, que é a de hipertrofia, de maior massa máxima possível. É a fase que a gente vai ganhar massa muscular mesmo. Então essa fase, quando eu vou fazer, eu preciso ingerir mais calorias. E para ingerir mais calorias, automaticamente vou subir um pouquinho de gordura. Subindo um pouquinho de gordura, se eu não estou com os níveis ideais de gordura, vai aparentar que eu estou muito volumoso, com uma retenção maior. Então eu preciso estar com os níveis ideais de gordura para entrar nessa fase. Então na hora de fazer a fase de força máxima, eu vou subir a minha gordura também, mas eu não posso subir dos níveis ideais. Então tem uma tabelinha que existe, depois eu posso deixar aqui no vídeo para vocês entenderem quanto de massa gorda vocês têm que ter para poder entrar nessas fases de força e de hipertrofia, para depois não subir tanto, tá bom? Então vamos lá. Quinta fase agora, que é a qualidade muscular. Essa qualidade muscular, eu já trabalhei força, já trabalhei volume, já ganhei volume, e agora eu vou entrar com qualidade. A qualidade é praticamente a lapidação. É a hora que eu vou lapidar o meu músculo, que eu vou desenhar o músculo. Então essa fase, quem entra nessa fase, já passou por todas essas etapas, é uma pessoa que está muito avançada. Então não é qualquer pessoa. Essa pessoa, ela já tem um nível alto de volume muscular, já tem um nível baixo de gordura, ela quer ganhar mais qualidade. É basicamente aquela fase que a gente vai para algum evento, por exemplo, aquela viagem que eu estou marcando e falta daqui 2 meses, 3 meses, a gente se prepara para chegar bem naquela viagem. Então é basicamente isso. Essas fases, você se identificando nessas fases, você vai conseguir identificar melhor qual vai ser a sua divisão de treino. Depois eu vou explicar no último tópico, na divisão de treino, qual fase entra cada tipo de treino, cada divisão de treino, tá bom? Vamos lá, próximo é o biotipo. O que é o biotipo? O biotipo, ele traz pra gente algumas características. Você identificando o seu biotipo, você vai conseguir identificar algumas características de descanso, de recuperação. Como por exemplo, o ectomorfo é aquela pessoa que tem mais tendência para magreza, aquela pessoa que come muito, não engorda, aquela pessoa que sempre é mais difícil de ganhar massa muscular. Essa pessoa, ela tem as células de gordura dela é umas células marrons, então essas células é de alto calor. Então essa pessoa, para emagrecer é muito rápido e para ganhar massa muscular é muito difícil. Então, para ter uma recuperação do músculo ideal ali, ela precisa de recuperar completo. Ela precisa de um tempo de recuperação maior. E nas recuperações, depois a gente vai falar sobre isso, existe a recuperação plena, que é a recuperação de todos os substratos do músculo. E aí, eles se regenerando inteiro, eu vou conseguir essa recuperação completa do músculo para poder dar outro estímulo, que seria o treino. Então, um ectomorfo, que é aquela pessoa que já tem a tendência ao emagrecimento, ele precisa dar essa recuperação completa inteira, essa recuperação plena, para depois dar autoestima. O mesomorfo é uma pessoa que é intermediária, que ela ganha muito massa muscular, ela tem bons níveis de massa muscular, porém ela também perde rápido. Então, essa pessoa, ela tem que ter o treino dela dividido bem certinho, e essa pessoa também, ela tem tendência de acumular massa muscular e também gordura da cintura para baixo. Aquelas pessoas que tem um ombro um pouquinho mais largo do que a cintura, porém ela acumula muito volume ali de baixo, ali na região dos membros. Então essa pessoa, ela fica, quando ela começa a treinar, desenvolve muito os membros inferiores. E para um homem o homem não acha tão interessante. Então o que ele faz? Ele acaba treinando menos perna e mais superior, só que é o inverso que a gente precisa fazer. Por quê? Quanto mais tempo eu dou de descanso para o músculo, mais tempo de recuperação ele está tendo, ou seja, ele está crescendo mais. Se eu treino sem deixar ele recuperar, eu não consigo fazer ele evoluir. Então, ou seja, eu preciso dar mais tempo de descanso para o músculo que eu quero que cresça e menos tempo de descanso para o músculo que eu não quero que cresça.
Então a perna você vai ter que treinar mais vezes. O mesomorfo eu coloco sempre umas 3 vezes por semana treinar a perna para não se desenvolver tanto. E já o endomorfo, que é o último, aquele que tem tendência a acumular gordura. Essa pessoa, ela tem muita força, ela tem um peso maior ali de massa muscular e ela tem a tendência de ficar mais gordinha. Então a gente precisa o quê? Acelerar esse treino. Esse treino, ele precisa ser não respeitando tanto essa recuperação plena. Ele precisa ter vários estímulos de treino, pelo menos umas 2 vezes por semana, o mesmo músculo, tá? Então quando a gente for dividir o treino, a gente vai ter essa visão dos 3 biotipos, tá bom? E agora, por último, a gente vai falar sobre a recuperação. Por último não, né? Mas a gente vai falar sobre recuperação. Recuperação e recuperação plena. Como eu estava falando, a recuperação plena, ela recupera todos os substratos energéticos. Então, todos os substratos que a gente utiliza para fazer energia, para a gente gerar energia para treinar, a gente precisa de um tempo para recuperar. Se esse músculo não recupera totalmente para poder fazer outro estímulo de treino, esse músculo ele não tem uma super compensação, então ele não evolui. E tem a quantidade de horas de cada músculo em cada intensidade. Por exemplo, uma pessoa que está iniciando hoje, ela não vai conseguir dar um estímulo tão intenso quanto uma pessoa que está treinando há muito tempo. Uma pessoa que está treinando ali há 6 meses, está numa fase ali de hipertrofia. A pessoa que está na fase de adaptação, ela está iniciando agora. Então ela não vai conseguir dar o mesmo estímulo de intensidade que uma outra que já está bem avançada. Então a recuperação dela é mais rápido, porque ela não estimulou tanto aquele músculo. Uma outra pessoa que está mais avançada, ela tem um estímulo muito intenso, então a recuperação dela precisa ser mais longa. Então a gente precisa entender isso para chegar na hora da divisão, a gente conseguir respeitar essa recuperação plena. E aqueles músculos que eu não quero que evolua, que é o caso do mesomorfo, no caso da perna. O homem, ele vai recuperar, por exemplo, vamos colocar ali, 72 horas o homem recupera a perna dele. Se ele dá um treino depois de 60 horas, não teve aquela supercompensação. E aí, o músculo ele não tende a recuperar tanto, então o músculo ele não vai crescer tanto, e eu vou conseguir manter aquele volume muscular e não vou ultrapassar tendo um ganho a mais, que é o homem que não quer ganhar tanta perna. A mulher, já no caso da mulher, ela quer ganhar, então ela precisa recuperar esse músculo por completo, precisa ter essa recuperação plena. Só em alguns pontos, por exemplo, eu quero ganhar mais ombro, quero ganhar mais costas e tudo mais. Então, esses pontos eu preciso usar essas estratégias de toda a recuperação para poder evoluir o meu músculo. Depois eu vou deixar também a tabelinha ali de recuperação plena de cada intensidade, cada músculo e cada intensidade. E depois a gente vai falar sobre a divisão do treino agora. Agora a gente vai na lousa para eu te mostrar alguns exemplos de divisão de treino. Na divisão de treino, o que a gente tem que entender? Quantas vezes na semana a gente vai treinar, entender o nível que você tá, a fase de treino que você tá, entender a intensidade do treino que eu vou fazer e assim conseguir dividir melhor ali para a recuperação plena do músculo, para a gente evoluir o músculo, pensando também no nosso biotipo. Então a gente vai ter algumas opções aqui, como 2 vezes na semana. Quando eu vou treinar 2 vezes na semana, geralmente é para iniciante. Então aquela pessoa que está começando agora, então está na fase de adaptação, ou até mesmo aquela pessoa que está querendo perder gordura, só que ela não tem muito tempo de treinar, e a gente vai entrar naquela fase iniciante de ativação metabólica. Então 2 vezes na semana, pode fazer um treino único, ou pode fazer um treino AB. Como que eu faço treino AB? A divisão do treino eu coloco todos os músculos grandes num dia e os músculos menores no outro dia. Então bíceps, tríceps, ombro, panturrilha, eu deixo tudo para o outro dia. Os músculos maiores, peito, costas, perna, coxa completa, eu deixo para um dia. Então essa divisão que eu faço para iniciante AB. 3 vezes na semana, geralmente eu faço essa divisão de ABG. O que seria ABG? É um treino só inferiores, um treino só superiores e um treino geral. E aí eu pego o volume total do treino e divido para dar esse treino geral. Então vamos supor que eu faço 4 séries de perna. No treino geral eu vou fazer 2 séries só de perna. Então vamos supor que eu faço no treino de superior 6 séries para costas. No geral eu vou fazer só 3 séries para as costas. Então eu vou dividir a metade daquele treino dos 2 que eu fiz anteriormente. O que tem que entender? Nessa divisão aqui, eu preciso dar um dia de descanso para fazer o geral.
Então se eu fizer perna superior, dou um dia de descanso e faço o geral. Tem que dar esse um dia de descanso para bater aquela recuperação plena também, para você atingir o ganho de massa muscular. 4 vezes na semana, aí eu faço assim, eu coloco o superior e inferior dividindo, porque ele vai treinar 2 vezes por semana aquele mesmo músculo. Então ele vai treinar só inferior, só superior, e depois vai dar o treino de novo, só inferior e só superior. E geralmente eu coloco um dia de descanso, por exemplo, a quarta-feira. Faz segunda e terça, descansa quarta, faz quinta e sexta. No ABC, aí eu já coloco a divisão para mulher e para homem igual. Inferior e superior eu divido em 2. Ou eu divido os músculos de empurrar, ou eu divido os músculos todos da frente, depois todos das costas. Então, por exemplo, ficaria assim, coxa e panturrilha. No outro dia, peito, tríceps e ombro frontal. No outro dia, costas, bíceps e ombro posterior. Aqui eu posso jogar também um ombro na lateral, né, o médio, no dia de inferior, para homem. Homem também às vezes eu faço isso. Para mulher, às vezes eu coloco só peito, que eu faço um volume menor de peito, tríceps e ombro. E no C eu jogo costas, bíceps e panturrilha de novo. Depois eu jogo de novo panturrilha. Então você pode usar essa divisão também. No 5 vezes na semana, aí eu faço o ABC também, praticamente igual, o 4 vezes na semana. Só que aí a gente faz um 3x1. O 3x1 seria o quê? ABC, descansa 1, ABC de novo. E aí eles fazem 2 vezes o mesmo músculo ali, que seria 6 vezes na semana treinando. Ou eu faço ABC segunda, terça, quarta, descanso na quinta, sexta faz o A, aí no final de semana descansa, volta na segunda-feira fazendo B. Então faz ABC, descansa, A, volta na segunda, B, C, descansa, A de novo. Então sempre quando acaba o C, eu descanso. E se ficar, por exemplo, igual no começo, ABC, descansa na quinta, na sexta-feira, faz o A, e aí tem o final de semana, não faz o final de semana. A não ser que você for treinar 6 vezes, aí você faz ABC, descansa, ABC. A divisão pode ser dessa forma. Perna, primeiro, completo, panturrilha, perna. B, você faz o peito, ombro, tríceps, e C, costas, bíceps e panturrilha. Para mulher pode ser, mas sem o ombro junto com a perna, porque o homem ele gosta mais de treinar um superior também junto com a perna, para poder não ficar só treinando perna no dia. E aí eu jogo um ombro junto com o treino de perna. Então você pode fazer isso. A mulher só perna, e aí divide aqui, pode fazer membros e superior, os músculos maiores. Aí você pode brincar. Só tem que entender o que? Respeitar a recuperação. Nesse vídeo também vai ter a tabela de recuperação. Então você tem que entender bem o que? A fase que você tá, que aí você vai entender o estímulo que você tá atingindo no seu treino. Se é uma fase iniciante, você tá atingindo um estímulo, mesmo se você faça, nossa, eu fiquei quebrado do treino, o estímulo é pequeno, é pouco, comparado a uma pessoa que já está avançada. Então o estímulo, aquela recuperação plena, você tem que ver a tabelinha, que é um estímulo bem leve. Então a coxa, a recuperação plena de uma pessoa iniciante é de 72 horas. De uma pessoa avançada é de 96 horas. Ou seja, essa pessoa, para ela evoluir a perna, ela vai treinar 2 vezes na semana a perna, ela vai fazer segunda e depois só sexta. Então é diferente de uma pessoa que precisa ter mais estímulo na perna, que é iniciante. Então, por isso que tem essa divisão de treino. A pessoa iniciante, ela não vai começar treinando 5 vezes, senão não vai dar o estímulo suficiente, já que ela precisa de treinar mais, porque a recuperação dela é mais rápida. Então a pessoa precisa dar um estímulo ali de 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, um treino único, que aí ela repete mais rápido esse treino. Então isso, você entendendo, você vai conseguir montar o seu treino. A princípio, pensar em tudo isso, eu sei que é difícil mesmo, mas pega do ponto lá do começo, entende, vê o post que eu fiz lá no Instagram, entende cada nuance ali para você conseguir montar um treino melhor para você. Caso você queira me ajuda com isso, lá no meu perfil do Instagram tem um link de cadastro para você fazer o cadastro, para entrar na minha consultoria online. Aí eu vou chamar você e a gente conversa sobre, e eu ofereço meus planos para ver qual melhor se encaixa para você. Espero que esse conteúdo tenha ajudado. Se você ainda não me segue lá no Instagram, me segue lá para você aprender um pouco mais a cada dia, que eu vou postar coisas novas todos os dias.